Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas e mentalidades necessárias para a costura criativa. Eu sou a Arita Chotalal, do Ateliê Ada, e hoje venho-vos falar sobre os fechos de correr, os famosos fechos de zippers ou fecho éclair, que podem ser usados na costura criativa e a sua correta utilização. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretender ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Vamos ao vídeo. O que é um fecho de correr? O fecho de correr pode também ser chamado fecho zipper ou fecho éclair. Este fecho é feito de duas tiras de tecido, ambas unidas por duas fileiras de dentes de metal ou de plástico, por onde o cursor desliza. Os dentes do fecho são geralmente bem visíveis. Ele, quando está aberto, tem a forma de um Y. Pela parte de cima passam dois trilhos parados, lado a lado, e dentro do cursor os dentes dos trilhos se encaixam para saírem por uma saída só, juntos, pelo lado oposto pelo qual entram. Vou contar um bocadinho da história de como apareceu o fecho de correr. Foi em 1893, na Exposição Mundial de Chicago, nos Estados Unidos da América, onde este objeto deslizante para fechar e abrir roupas foi apresentado pela primeira vez. Tratava-se de uma versão primitiva do dispositivo, com minúsculos ganchos e argolas, desenvolvida pelo engenheiro americano Whitcomb Judson. Cansado de abrir e fechar todos os dias os cordões dos seus sapatos, ele teve a ideia de criar um artefacto rudimentar composto de ganchos e furos. Porém, este tipo de fecho não era muito eficiente, não fechava com facilidade e abria-se em horas muito impróprias. Embora Whitcomb Judson tenha sido o inventor e tenha montado uma fábrica para a criação desta invenção, ele também era obrigado a fabricar botões, pois nessa altura só eram usados botões ou cordões. O fecho de correr só começou a ser popular quando foi usado em outras peças de roupa, que não o calçado, e quando foi inventada em 1912 pelo sueco-americano Gideon Sandbeck. A versão do fecho que é conhecida ainda hoje, com dentes que se encaixam, tornando este fecho mais prático. O fecho de correr difundiu-se por todo o mundo quando os aviadores americanos na Primeira Guerra Mundial usaram-no para fechar os seus uniformes, bem como quando foi introduzido na alta costura da moda mundial pela modista parisiense Elsa Schiaparelli, que começou a usá-lo nas suas criações nos salões franceses. O nome zipper vem da palavra zipper em inglês, e este nome popularizou-se somente em 1923, vindo de um funcionário da empresa americana B.F. Goodrich, em que o termo foi usado para denominar o fecho da nova linha de galochas de borracha da fábrica, chamada Zipper Boots. Em Portugal e no Brasil adotou-se a expressão fecho éclair, vinda do francês fermeture éclair, que se refere ao nome da sociedade detentora do registro da marca. Essa expressão foi utilizada durante muitos anos por fecho éclair ser uma marca mundialmente conhecida desde a sua fundação em 1946. Quais os tipos de fechos de correr que existem? Quando falamos em fechos de correr, podemos falar das espessuras destes fechos, assim como os tipos de dentes que eles são compostos. As espessuras de fechos de correr são diversas, dos mais grossos aos mais finos. Vai desde o número 1, que é o mais fino, ao número 10, que é o mais grosso. O fecho de correr comum, ou seja, o mais usado, é geralmente o fecho fabricado em nylon ou poliéster. Este tipo de fecho é utilizado para praticamente todos os tipos de peças. Eles destacam-se por serem leves, flexíveis, de fácil abertura e fecho e uma opção interessante para quem necessita de resistência à ferrugem e ao calor. Estes fechos são comercializados como
com tamanhos pré-definidos ou a metro com o cursor em separado. Vou agora vos mostrar um fecho pré-definido e um fecho a metro com o seu cursor. Trago-vos então aqui um fecho a metro com o respectivo cursor e um fecho com tamanho pré-definido. Este fecho a metro, como vocês podem ver, não tem terminais, posso cortar o tamanho que eu pretender e ele abre e separa-se completamente, enquanto que neste nós temos aqui o cursor já metido, tem dois terminais na parte de cima e um terminal na parte de baixo, faz com que este fecho não abra completamente. Já os fechos de correr invisíveis, como o próprio nome indica, têm os dentes escondidos por detrás das tiras de tecido. Estes são utilizados com frequência em peças delicadas, como vestidos e saias, e destacam-se porque, ao unir as partes do tecido, ficam praticamente invisíveis no conjunto, disfarçando o local da abertura. Elas possuem também um puxador fininho e discreto em forma de gota, o que auxilia em torná-lo discreto. Este também é fabricado em nylon ou poliéster e são comercializados em tamanhos pré-definidos. Eu vou-vos mostrar então agora de seguida um fecho de zip invisível. Trago-vos então agora um fecho invisível. Como veem, não é visível aqui os dentes. Os dentes estão na parte de trás, ok? Temos um cursor muito fininho, muito pequenino. Se compararmos com este é grande e este já é mais discreto. Se vocês repararem, o cursor tem a forma de uma gota, o puxador, não é? Para se tornar mais discreto. E ele também tem uma medida específica. Tem uns terminais também muito discretos, tanto de um lado como do outro. Vão reparar, esta é a parte de trás do fecho. Eles parece que são colados um ao outro e parece que têm tipo uma cola, uma resina, de forma a que não o deixe abrir completamente, e tem as pontas aqui aberto. Depois temos o fecho de correr aberto. Este tipo de fecho caracteriza-se por separar totalmente a peça, ou seja, por abrir a roupa em duas partes, em cima e em baixo. Ele é utilizado com frequência em casacos, blusas e outros modelos que apresentem a frente aberta. São comercializados em tamanhos pré-definidos. Vou-vos mostrar então um fecho aberto. Aqui podem ver um fecho aberto. Ele abre-se totalmente. Ou seja, este é um fecho de um casaco e ele abre-se totalmente. Ou seja, se nós quisermos usar este fecho para um casaco, é o indicado. E depois fecha. Estes são os fechos que são usados para casacos. Também tem um terminal aqui de forma a que o fecho não fuja. O cursor neste caso não fuja, e depois tem um terminal que encaixa para então ele ficar aberto quando é necessário. Quando falamos de fechos de correr de metal, falamos daquele fecho que tem aqueles dentes em metal. Este tipo de fecho é diferente dos outros tipos, pois ele possui um encaixe dos dentes feitos de forma diferente. Os fechos comuns possuem uma espiral contínua de dentes. Já os de metal se caracterizam por possuírem os dentes presos individualmente na tira de tecido. Estes são mais utilizados em peças como calças e jaquetas em ganga, couro e outros materiais. Os fechos de correr de metal são compostos por duas filas de dentes de metal que são moldados em formas fixas e intervalos regulares sobre a fita de tecido. Estes dentes podem ser banhados numa variedade de cores metálicas, incluindo bronze, ouro velho, prata e outros tons. Devido à durabilidade que este material oferece, este tipo de fecho é mais utilizado em calças de ganga, bolsas, malas e peças que exigem materiais mais resistentes. Estes fechos são comercializados em tamanhos pré-definidos. Vou então de seguida mostrar um fecho de correr com dentes de metal.
Aqui vocês podem ver o nosso feixe com dentes de metal. Ele tem um tamanho pré-definido, ele também tem esta forma de Y, não é? Como aos outros. Tem aqui uns terminais na parte de cima, assim como aos outros, de tamanho pré-definido, e tem um terminal aqui na parte de baixo. Estas partes são abertas e, como vocês podem verificar, os dentes são colocados individualmente na tira de tecido. E neste caso o que eu trouxe é bronze. Os feixes de correr de plástico moldado são parecidos com os de metal, com os dentes pregados também individualmente nas fitas de tecido, porém o material dos dentes é de plástico e não de metal como os outros que vimos anteriormente. Estes, devido à sua durabilidade, podem ser usados também em calças, casacos, polares e peças que exigem materiais mais resistentes e que não enferrugem. Vou-vos mostrar então agora de seguida um fecho zip de plástico moldado. Eu, como não tinha um fecho avulso destes de plástico moldado, eu resolvi trazer para vocês tentarem perceber um polar que tenho em que este é o fecho em que está aplicado o fecho plástico moldado. Como vocês podem ver, os dentes também são pregados individualmente. Eles também podem ser adquiridos em tamanhos pré-definidos, porque não creio que existam a metro, que é difícil de encontrar. Eu pelo menos nunca encontrei. E, como veem, os dentes são pregados, parece que eles são divididos na parte de cima e na parte de baixo e depois são prensados e depois colocados na fita e prensados, assim é que é. E este é um fecho de plástico moldado. Quais os tipos de fecho de correr que eu uso na costura criativa? Quando eu comecei nesta área, costumava comprar os fechos para fazer as minhas peças, mas não ligava para tamanhos e tipos. Simplesmente dizia na retrosaria que costumava ir para que tipo de peça eu necessitava, o fecho, e sugeriam-me o fecho X ou o fecho Y e eu comprava. Nem perguntava porquê. Mas quando comecei a tirar o curso de ateliê de moda, no antigo CIVEC, agora Modatex, é que eu aprendi sobre os diversos tipos de fecho que existem e para que fins eram usados. Nessa altura, era para fazer peças de vestuário, pois o curso era ateliê de moda. Enquanto frequentava o curso, levei uma mala e mostrei à minha professora Narcisa. O comentário que ela fez na altura foi para ter atenção às medidas dos dentes, pois a medida dos dentes era muito grossa para a peça que estava a fazer. Então comecei a ter atenção quando ia comprar fechos e pedia especificamente o que queria. Mas continuava a comprar fechos com medidas pré-definidas. Quando estive a trabalhar no ateliê, tive contacto com alguns designers de moda e nessa altura, julgo que foi em 2010, deram-me a conhecer os fechos a metro que eu não conhecia. Nessa altura foi quando comecei a usar fechos a metro para as minhas peças. Os fechos de correr que eu normalmente uso são os fechos a metro de 4 mm, que correspondem ao tamanho de 3 ou malha 3, e o fecho de correr de 6 mm, que corresponde ao tamanho 5 ou malha 5. Estes são os fechos de correr comuns, mais usados no geral, e são feitos de nylon ou poliéster, como eu já tinha referido anteriormente. Estes fechos possuem uma espiral contínua de dentes, ok? Por isso eu agora vou mostrar-vos um fecho de correr de 4 mm e de 6 mm e o cursor, para vocês conseguirem perceber as diferenças entre os dois. Trago aqui então os fechos de 4 mm e de 6 mm a metro. Como conseguem perceber a diferença entre os dois, este cor-de-rosa tem os dentes mais grossos e este laranja tem os dentes mais finos. Então este é o de 4 mm, este é o de 6 mm. Aqui está o cursor do de 4 mm e o cursor de 6 mm. Estão a ver as diferenças? Se nós colocarmos um ao lado do outro,
O de 4 mm é ligeiramente mais pequeno do que o de 6 mm. Além destes, também uso os de metal, pois gosto de ver este tipo de fechos em algumas peças. Vou mostrar de seguida um fecho de metal que vocês já viram anteriormente. Aqui trago-vos um fecho de metal que eu normalmente utilizo para fazer as minhas peças que eu quero fazer. E este é o fecho de metal, que tem os dentes em metal, o cursor também é em metal, neste caso é um fecho em bronze, e este também é o fecho que eu utilizo. Quais são os benefícios do fecho de correr? Quando falamos dos benefícios do fecho de correr, podemos pensar que ao usarmos estes fechos, vamos tornar as nossas peças mais seguras, vamos conseguir proteger o que está dentro e fazer com que não se estrague ou se perca o seu conteúdo. Como os fechos de correr têm uma enorme variedade de cores, também podemos escolher e conjugar conforme o tecido que vamos fazer a nossa peça. Eu vou-vos mostrar de seguida um estojo que eu usei, duas cores diferentes no mesmo fecho, porque é um fecho a metro, e pude fazer esta conjugação de diferentes cores no fecho. Como vos disse, eu trouxe agora um estojo, e este estojo é um estojo que eu resolvi fazer um acolchoado com dois pespontos de cores diferentes, e resolvi no fecho colocar um fecho zip a metro, mas em que um lado é vermelho e o outro lado é laranja. Uma conjugação que é possível fazer quando usamos um fecho a metro. E podemos colocar, por exemplo, neste caso eu poderia ter colocado um cursor vermelho, laranja, branco, azul escuro, mas neste caso eu resolvi colocar um cursor bronze. Isto é o que nós podemos fazer em termos de usar fecho a metro. Podemos fazer conjugação de vários tons de fecho com vários cursores. Eu, quando uso fechos de correr comuns, os de poliéster, uso normalmente fechos da metro. Mas a vantagem de usar um fecho a metro em relação ao fecho de tamanho pré-definido é que eu posso cortar o tamanho que eu quiser, fazer um lado de uma cor e outro de outra, como mostrei anteriormente. Além disso, posso também usar a cor do cursor que me apetecer. Este tipo de fecho acaba por ficar mais barato que um fecho de correr com tamanho pré-definido, além de ter menos desperdício de fecho, e o que se desperdiça pode ser também usado em peças mais pequenas. Vou de seguida mostrar um exemplo de uma peça que eu costumo fazer para usar estes desperdícios de fecho. Como podem ver, eu trouxe aqui estas duas peças que eu costumo usar para fazer isto pode ser um porta-xuxa, para vocês colocarem também os vossos auriculares, ou um carregador de um telemóvel pequenino, ou alguma pen. E estas peças eu costumo fazer e utilizo normalmente os desperdícios de fecho que eu tenho. Esta pode ser uma boa forma de vocês aproveitarem estes desperdícios. Podiam até fazer quadrados, mas eu gosto desta forma redonda, para vocês poderem utilizar estes desperdícios de fecho que têm. As alternativas ao fecho de correr. Na costura criativa podemos usar o fecho de correr ou não. Depende muito da peça que vamos fazer. Se não quisermos usar o fecho de correr, temos alternativas que vamos falar de seguida. Podemos fazer uma mala, tipo saco, as famosas tote bag, que não possuem fecho na parte de cima. Normalmente estas malas são fundas e têm alças pequenas, como são feitas para usar no ombro ou na mão, não se corre o risco de que o que está dentro da mala fique exposto ou saia. Vou mostrar de seguida uma tote bag sem fecho. Tenho aqui uma tote bag. Esta tote bag tem duas alças. Ela pode ser usada ao ombro, pode ser usada na mão. Ela é funda o suficiente, não é? Como veem, é grande, é funda. Aqui não vai sair absolutamente nada quando estivermos com ela no ombro ou na mão, porque ela tem profundidade.
Além disso, não tem nenhum tipo de fecho. Este é um tipo de mala que não necessita de fecho. Também podemos fazer uma mala tipo saco e usar uma mola da escola, uma mola ímã ou outro tipo de molas, e neste caso não usamos um fecho de correr. Eu vou-vos mostrar duas malas em que vamos usar uma fecho da escola e outra um fecho ímã. Esta mala que eu fiz é tipo um saco, é um saco, e ela fecha com uma mola da escola, ou seja, não tem um fecho no seu interior, não tenho aqui nenhum fecho para fechar, um fecho de correr para fechar, então eu usei uma mola da escola para fechar esta mala. Ela assim fica aberta, mas fica segura de forma a que não saia as coisas que estão dentro da mala. Tenho aqui um saco da praia que eu resolvi fazer e em vez de usar um fecho zip, usei uma mola ímã. Fiz assim umas presilhas e então coloquei uma mola ímã em vez de um fecho de correr. Ela é fundo o suficiente e como dá para levar bastante coisas, resolvi pôr uma mola ímã porque é mais fácil de abrir. Ou podemos usar uma paleta, tampa, para fechar a nossa mala e assim não é necessário usar um fecho de correr. Esta normalmente é usada nas mochilas e malas a tiracolo. Vou agora de seguida mostrar uma mala a tiracolo em que eu usei a paleta, a tampa, para fechar em vez de usar um fecho de correr. Tenho aqui então uma mala a tiracolo, esta é pequenina, e aqui eu usei uma mola ímã e ela não tem fecho de correr. Ela tapa com a nossa paleta, a tampa, e assim não perco o conteúdo que está dentro da mala tiracolo. Quais os erros mais comuns na utilização dos fechos de correr? Muitas vezes verifico que são cometidos alguns erros que normalmente têm influência na apresentação final da peça. Eu também já os cometi, esses erros, no passado. O erro mais frequente e que tem bastante influência na apresentação da peça é o fecho de correr ficar às ondas. No início, quando comecei a costurar malas, cosia o fecho de correr e ele ficava às ondas e não conseguia perceber qual era o erro que eu estava a cometer. Como eu gosto sempre de ter a opinião do meu marido, visto ele me apoiar 100% no meu trabalho, perguntava constantemente o que ele achava das minhas peças. Ele é uma pessoa muito perfeccionista e, além disso, extremamente crítica. Então, estava constantemente a dizer o mesmo, que os fechos das malas estavam às ondas. E eu não percebia qual era o meu erro, quando estava a costurar e porque é que os fechos ficavam assim. Não consegui perceber. Lembro-me de, na altura, de cozer os fechos e não colocar alfinetes antes de costurar, pois queria fazer muitas peças e não me preocupava muito com a perfeição. Depois de tanto ele me chamar a atenção, comecei a usar alfinetes e reparei que assim o fecho de correr não esticava enquanto costurava, ou seja, deixava de fazer as ondas. Outra hipótese que eu também já experimentei é colar o fecho de correr ao tecido, deixar secar muito bem e cozer. Assim o fecho também deixa de ficar às ondas. Eu vou-vos mostrar agora uma peça em que esta peça tem o fecho de correr às ondas. Trago-vos aqui uma peça que tem o fecho às ondas. Esta peça eu não pus nem alfinetes nem molas de tecido e foi isto que aconteceu. Ela pode ser uma peça bonita, que tem um tecido bonito, tem uma mola da escola, tem aqui uma tacha, mas depois tem o fecho aos esses, ela não fica perfeita. E se nós não colocarmos um alfinete, o nosso fecho de correr vai esticar e então vai fazer este efeito.
Por isso, o que eu aconselho sempre, pois acaba por ser mais rápido e não tão dispendioso, é colocar molas de tecido ou alfinetes para prender o fecho de correr ao tecido antes de costurar. Assim o fecho deixa de ficar às ondas. Por onde começar? O que eu aconselho fazer no início é perceber que tipo de peça vamos fazer. Se faz sentido ter fecho de correr ou não, se ela é pequena, grande, média, etc. Quando eu faço uma peça pequena, tipo um estojo, um porta-moedas, uma necessaire pequena ou média, uso o fecho de correr de 4 mm, ou seja, de malha 3. Vou de seguida mostrar uma peça que eu fiz utilizando este tipo de fecho. Eu tenho aqui uma bolsa dupla, ela é pequena, como veem, e eu aqui utilizei um fecho de correr de 4 mm. Como veem, é uma peça pequena, não necessitei de utilizar um fecho muito grosso, de 6 mm seria extremamente grosso e não me iria facilitar também nas costuras. Neste caso, deste fecho, eu utilizei um pedaço de tecido em que eu costurei no final para me facilitar a costura aqui nesta zona. Caso faça uma peça, tipo uma mochila, uma mala tiracolo, que seja uma peça grande, que necessite mais resistência, eu coloco um fecho de correr de 6 mm, ou seja, malha 5. Vou então de seguida mostrar uma mala tiracolo que eu fiz, em que usei o fecho de correr de 6 mm. Aqui eu trago-vos uma mala tiracolo, em que ela tem duas separações, não é? Mas eu aqui coloquei um fecho zip, não sei se conseguem perceber, um fecho zip mais grosso, ou seja, de 6 mm. Porquê? Porque é uma mala que necessita de mais resistência e é maior, comparativamente com a anterior que eu vos mostrei. Os fechos de metal eu uso normalmente quando quero fazer uma peça mais requintada, mais exclusiva, algo com melhor acabamento. E então de seguida vou-vos mostrar uma peça que eu fiz com um fecho de metal. Eu trouxe então esta peça, então como podem ver eu aqui utilizei um fecho de metal em cor ouro velho e então eu achei que para esta peça, como ela tinha assim a pele e tinha assim mais detalhes, eu achei por bem utilizar este fecho. Então, o que eu vou agora vos ensinar é como se coloca o cursor no fecho de correr. Eu trouxe aqui um fecho de 6 mm e o respectivo cursor. A primeira coisa que nós vamos fazer é queimar aqui um bocadinho do tecido para ele não se desfiar quando formos a puxar, ok? Está aqui um bocadinho desfiado, passamos só um bocadinho, ligeiramente, o isqueiro. De seguida, vamos colocar desta forma o cursor e este bico é que vai encaixar nestas duas partes do fecho de correr. Vamos colocar de um lado até mais ou menos a meio, ok? Vamos segurar com este dedo e com este dedo aqui por baixo, para ele não sair do sítio. Vamos empurrar também do outro lado e vamos fazer pressão em cima, de forma a que ele comece a andar, que o cursor comece a andar nos dentes. Como já devem ter reparado, tanto de um lado como do outro parece que ele andou. E devem ter ouvido um ligeiro clique, não é perceptível aqui no vídeo, mas ele faz normalmente quando encaixa um clique, ok? Então, depois a única coisa que temos que fazer é puxar o cursor para baixo e ele já está encaixado no nosso fecho. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil para tirar as dúvidas e perceber a correta utilização dos fechos de correr. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos.
Deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões, comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretender ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo.